capítulo 3, por favor. Filipenses, capítulo 3. E tem algum fundo aí no seu? Porque às vezes quando conecta mais de um telefone, não está querendo conectar, aí tem que desligar, reiniciar. Então, amém. Hoje o tema da mensagem é Viva pelas expectativas do céu. E nós, aqui no trecho que nós leremos hoje, né, e faremos a exposição do texto bíblico, do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipos, a gente vai ver Paulo falando sobre as suas antigas e novas expectativas. Como ele mudou, como ele reorientou, através da palavra de Deus, as suas expectativas. E a gente vai ver aqui tudo que ele perdeu ou colocou para perder para poder ganhar a Cristo. Vocês estão comigo aí, amém? Então, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. E a palavra do Senhor nos diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vimos o apóstolo, na primeira parte desse texto, falando sobre as expectativas antigas, falando sobre o antigo Paulo. E a partir de Cristo, nós vemos as novas expectativas de Paulo a partir de uma viva esperança, a partir de um novo caminho. Ele vislumbrava a Cristo, ele vislumbrava participar da ressurreição de Cristo. E antes que eu ore, irmãos, nós já participamos dos feitos da redenção, mas a ressurreição em si nas nossas vidas ainda não está consumada. Cristo, sim, já ressuscitou, vive e reina, e nós experimentaremos dessa graça com ele quando chegar o momento exato da sua volta, do seu retorno, para ele buscar a sua igreja, a igreja que ele comprou a preço de sangue. Você pode fechar os seus olhos nesse momento para nós orarmos ao Senhor? Pai querido e amado, graças nós te damos mais uma vez, Senhor. Que alegria, Pai, é poder estar reunido com a tua igreja, Senhor Jesus. Que alegria é estar próximo aos irmãos e às irmãs que são tão caros ao Senhor, que o Senhor deu a sua vida para podermos aproximá-los de Ti e aproximá-los do Pai novamente. É muito bom, Pai, estar aqui aos domingos, Senhor Deus,
junto aos nossos irmãos e às nossas irmãs em culto, Pai. Obrigado. E, Senhor Jesus, se há alguém entre nós que ainda não recebeu, ainda não teve esse chamado definitivo, ainda não recebeu esse selo do Espírito Santo, que o Senhor possa operar aqui essa noite, Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor fale, que o Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, fale. E nós estamos aqui humildemente diante do Senhor, dizendo que nós, por nós mesmos, não conseguimos entender e compreender a Tua santa e poderosa palavra. É no poder do Espírito Santo, Senhor. E obrigado por esta graça, obrigado por esta dádiva de poder Te conhecer, de poder Te obedecer, de poder Te amar, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. E mais uma vez pedimos ao Senhor, fale poderosamente aquelas crianças que ali estão na salinha também, Pai. Comunique as Tuas verdades, a Tua justiça, o Teu santo evangelho a ela. Aquilo que é impossível aos homens é totalmente possível ao Senhor, Pai. E somente é possível a Ti. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue na condução, Pai, e nos dê compreensão da Tua palavra, de cada versículo que aqui, Pai, estudaremos, Senhor Deus, que será exposto. E como já foi orado aqui também, mais do que compreensão, Pai, nos dê amor. Um amor que se transforma em obediência. Uma obediência alegre ao Senhor e à Tua palavra. Essa é a nossa oração de gratidão a Ti, Pai, no nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém. Irmãos, o tema da mensagem que o Senhor nos deu para essa noite é Viva pelas expectativas do céu. E nós somos movidos por expectativas, né? A gente estava até ilustrando aqui na escola bíblica mais cedo, hoje, teve o jogo do Flamengo, né? E até onde eu sei, o Flamengo estava sendo, não sei se já concluiu, a eliminação do Flamengo. E isso é muito interessante para nós ilustrarmos, sabe por quê? Eu sou flamenguista, a gente cria uma expectativa, e isso serve em tudo, tá? Eu estou só fazendo uma ilustração para ser bem palpável para a gente. E a gente cria as expectativas no nosso coração, a gente sonha que o Flamengo vai encarar uma das maiores equipes do futebol mundial e o Flamengo vai passar com facilidade, o Flamengo vai ganhar com facilidade, né? E nós teremos um caminho fácil, só goleada até o final, e chegaremos na final contra o Real Madrid, iríamos também golear o Real Madrid. E aí, esse foi o nosso coração que criou essas expectativas. Ninguém nos prometeu, não foi nos falado nada nesse sentido. E agora eu quero transportar isso para as nossas vidas. Sabe por quê? A gente gera expectativas fora da palavra de Deus. A gente gera expectativas fora daquilo que o Senhor prometeu. Sabe o que acontece? Uma constante frustração. Nós vivemos uma vida de constante frustração. Nós vivemos cabisbaixos, desesperados, apavorados. E nós não experimentamos do poder da palavra. Que não é a partir apenas de um poder intelectual ou racional da compreensão do texto, mas é um poder de confiar no que o texto fala. É se relacionar com a Bíblia não apenas como um livro. Irmãos, Bíblia com um copo d'água, num salmo, nada disso vai espantar espírito, não vai fazer nada. Mas, por favor, isso aqui não é qualquer livro. Isso aqui não é qualquer livro. Esse livro foi a forma que Deus escolheu para transmitir a sua palavra. Esse livro nos comunica e nos transmite a palavra de Deus. E aí, retornando, sabe o que acontece? Gerado uma porção de expectativas, infelizmente. Aí as expectativas não foram atendidas, com o resultado que se criou uma expectativa. Aí começa a violência. E aí é briga na rua e talvez chega violento no lar. Sabe, vai gerando uma reação em cadeia. Por quê? As expectativas estão na terra. Irmão, de verdade, não responda. Qual foi a última vez que você meditou no céu? Qual foi a última vez que você desejou o céu? Que veio um sorriso no seu rosto só em você em pensar no encontro com o amado? Isso toma lugar na nossa vida? Essa expectativa de se encontrar com Cristo e de receber a promessa eterna e definitiva toma espaço dentro das nossas ansiedades? E como eu falei, isso aí não é para você poder responder para quem está ao lado, não. Isso é para você poder responder diretamente ao Senhor.
E a partir de agora mesmo já adorar como? Responder na palavra dele. Me perdoe, Senhor, porque eu já não desejo mais o céu. Me perdoe porque às vezes até canto Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas os meus dias não se portam, não se comportam dessa maneira. E aqui para a gente começar a meditar juntos. Aonde que está depositada a nossa confiança? Porque a verdadeira fé, ela consiste nisso, como está aqui escrito, o justo viverá por fé ou pela fé. No que consiste a verdadeira fé? Não é uma capacidade individual que nós criamos de crer, não. A fé bíblica, por uma perspectiva de Deus, é quando eu confio em quê? Na pessoa e na obra de Cristo. É quando eu confio que a cruz me redimiu, que a cruz me regenerou, que a cruz está me santificando e que a cruz vai me permitir ressuscitar com o Cordeiro lá no último dia. No dia do Senhor, no cumprimento da promessa. E aí, aonde que está depositada a nossa confiança? E a partir daí, aonde que estão confiadas as nossas expectativas? Irmãos, não tem problema nenhum sonhar, planejar, pensar as coisas daqui desta vida, mas não pode se sobressair ao reino de Deus e a sua justiça. Porque é ordem para a igreja. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente não pode confundir as coisas e não pode confundir na escala das prioridades. Nós estávamos conversando isso daqui na escola bíblica. Irmãos, já parou para poder pensar quando a gente coloca as nossas expectativas só nesta vida e neste mundo como é angustiante? Qual o seguro que nós temos fora de Cristo? Qual o seguro de todos os tipos? Segurança financeira, segurança da integridade física, segurança da integridade emocional. Qual segurança que nós temos fora do Senhor? Segurança de saúde. Talvez os milhões na nossa poupança guardados, eles são a segurança de que eu nunca vou adoecer? Eles são uma segurança de que um câncer nunca me matará? É a segurança de que um infarto nunca me matará e qualquer outro? Não é. Qual é a segurança? Qual deve ser a segurança do cristão? E a última pergunta para nós continuarmos meditando. O quanto que eu vivo para satisfazer as expectativas do céu e da terra? Irmãos, sabe por que muitas vezes a gente anda bem frustrado? A gente está muito preocupado com o que as pessoas estão achando, com o que as pessoas estão pensando. E quando a nossa maior preocupação é saber o que o Senhor está pensando. O que o céu, o que o Deus que habita nos altos céus está pensando de nós. Às vezes nós estamos depositando expectativas, sabe, assim, em níveis absurdos, exagerados, no outro, e não no grande eu sou. O que está movendo os meus dias? Eu tenho que me mover para poder atender as expectativas da sociedade. Sabe por quê? Hoje a internet faz isso conosco. Hoje a internet tornou as nossas vidas e as nossas famílias públicas. E aí a gente acha que nós precisamos vender um modelo de consumo, porque nós somos a sociedade do alto, do exagerado consumo. E nós estamos nos colocando e colocando nossas famílias numa vitrine. E sabe o que isso está fazendo? Está adoecendo as mentes, está adoecendo a humanidade. Sabe por quê? Nós oferecemos expectativas que nós não conseguimos entregar. Nós que estamos querendo atender os anseios de uma sociedade hipócrita que quer consumir, mas não entrega. E aí vira uma confusão só. Eu até me arrisco a dizer... Sabe por que muitas vezes nas nossas famílias, nos nossos lares, a coisa bagunça? Porque a gente está mudando a ordem das expectativas. A gente está querendo atender a expectativa do outro, ao invés da expectativa de Cristo dentro da nossa casa. E tudo facilita. Se eu não me engano, Colossenses, que fala que Cristo é o elo perfeito.
Vamos imaginar assim um relacionamento, eu e minha esposa, a Lala. Quando eu ando em direção a Lala, o que eu preciso levar? Cristo. Mas para eu levar a Cristo, o que precisa acontecer? O Leonardo precisa morrer para poder eu ofertar Cristo a ela. Da mesma forma, é o movimento da minha esposa em relação a mim. E qual deve ser a minha expectativa nesse relacionamento? Cristo. Cristo. Por isso que ele é chamado de o elo perfeito. Quando nós ofertamos a Cristo, não há frustração, não há engano, irmãos. Não é propaganda enganosa. É a viva verdade. É o Deus vivo que nós estamos levando. E nos apropriarmos da palavra de Deus é nos apropriarmos desses entendimentos, do conhecimento e da vontade de Deus. E aqui eu trouxe 4 versículos. João, o Evangelho de João, declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí o grande dilema continua sendo de todas as sociedades, de todas as eras, um tabu chamado morte. Já foi num velório de um cristão, de uma família cristã, convicta de Cristo, da sua obra, como é que é? Claro que tem tristeza, claro que tem choro, mas tu não vê desespero. E agora não, tu não tem. Tem certeza, tem confiança, que vem por fé, que não somos nós quem produzimos. Sois salvos pela graça mediante a fé, e nem isso vem de vocês, é um dom de Deus. Para quê? Para que nenhum homem se glorie nisso. Bem sei eu, Jó, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Isso daqui é o finalzinho, caminhando para o final do livro de Jó. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. É nele que as nossas expectativas devem estar depositadas. Ele que deve ser a nossa viva esperança. Jeremias escreveu: ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Lucas 1,37, é isso daí. Aquilo que é impossível aos homens não é impossível a Deus. E o salmista disse: grande é o nosso Senhor e de grande poder. Não há limite ao seu entendimento. E aí, as expectativas brotam de um entendimento, de um raciocínio, de uma projeção, de uma vontade. E por que nós não buscamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Irmãos, nós estamos aqui peregrinando. Vamos pensar comigo, eu queria que você me respondesse. Nós fomos contratados, chegou uma fábrica em São João da Barra, gigantesca, e todos nós acabamos de ser contratados. E amanhã nós temos que estar lá para cumprir a carga horária de 8 horas da manhã às 6 horas da noite, 6 horas da tarde, enfim. Aí nós chegamos lá, batemos um ponto e entramos. A gente pode fazer o que a gente quiser dentro da empresa? O superior vai chegar, Rafael, eu queria que você fizesse isso, Rio. Não, não vou. A gente pode? E aplicando isso para o reino de Deus. Nós estamos em missão, irmãos. Nós fomos salvos não para poder ficar sentado na barca como meros espectadores. Nós somos agentes de Cristo atuando na salvação. Nós não salvamos, somos agentes. É através de nós que Ele quer cumprir. Irmãos, eu não sei como que foi o dia que você compreendeu a tua salvação, que você entendeu que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Um exemplo, comigo foi de frente para um computador, lendo um texto, mas alguém precisou escrever o texto. E quem foi? Um servo ou uma serva do Deus vivo. Alguém colocou um texto na internet. E a partir da leitura, eu no meu ambiente de trabalho eu me ajoelhei. E reconheci a Cristo como Senhor e Salvador. Porque não importa, Ele salva onde que Ele quiser, irmãos. Ele salva agora uma pessoa sentada ali na praça. Ele salva uma pessoa dentro de um prostíbulo. Dentro de uma boca de fumo. Ele é Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é Senhor.
Deus não está condicionado ao nosso movimento. E para a gente deveria ser um prazer, ser instrumentos, vasos de honra na mão do Senhor para poder atuar na salvação, para poder atuar no discipulado. Há algumas pessoas que a Bíblia diz que não devem esperar muito. Os ímpios. Diz Provérbios que eles não devem esperar manter seus ganhos ilícitos. Por quê? Provérbios 11:7 diz: quando morre o ímpio, morre a sua esperança. E o que ele esperava do seu poder se dissipa. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança. E o que ele esperava do seu poder se dissipa. Sabe por quê? Que a esperança dele se acaba, se dissipa? Porque ele colocou esperança naquilo que não pode ofertar nada a ele. Só pode mentir para ele aqui nessa vida. Só pode ofertar os prazeres temporários, aquilo que é temporário. Irmãos, no céu não tem Pix, não. No céu não tem maquininha de cartão, não. No céu não vai ter condição social melhor, não. Eu sou da alta patente porque eu tenho grana. Não tem essa. Até porque o céu é lugar para os humildes, né? Entra soberbo no céu? Pode até entrar, se arrepender, né? Mas não entra mesmo, não. Aquele que se mantiver soberbo até o final, ele não entra. Mas por quê? Por quê? Por que nós nos tornamos humildes? Porque a gente conhece o Senhor, irmãos. Talvez aquele que poderia, né, ser... Não. É o mais humilde de todos. É aquele que lavou os pés dos discípulos. Quando os discípulos estavam cheios de soberba, tipo, eu não vou lavar o pé de Mateus, não. Aí Mateus olhava para João e vou lavar o pé de João também, não. E Pedro, vou lavar o pé de ninguém, eu sou Pedro. Aí Jesus foi lá e lavou o pé deles. Isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Isso precisa se transferir em prática. Jesus era aquele que pregava, mas vivia o que ele pregava. Ele era uma Bíblia viva, se assim nós pudermos dizer, como a Bíblia diz que nós devemos ser. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Por quê, irmãos? Porque coloca as expectativas no lugar errado. Deposita esperança e confiança naquilo que não dá retorno. Por outro lado, a Bíblia exorta aqueles que confiam no Senhor a esperar coisas boas dele. Como fala o salmista, somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa. Por quê? Porque dele vem a minha esperança. Aqueles que vivem no temor do Senhor têm esta promessa em Provérbios, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Quem diz que é essa terra que condiciona o nosso futuro, irmãos? Quem disse que é essa terra que condiciona a nossa esperança? Eu não sei vocês, se eu tiver que chegar lá no final sem R$1 no bolso, mas ganhando a Cristo, somos, não tem nem como dizer trilhardário, eu nem sei definir isso. Aqueles que obedecem a Deus podem esperar grandes coisas. Tem mais esse slide e a gente vai retornar ao texto bíblico. Em tudo, devemos olhar para Deus e confiar nele. Suas promessas são absolutamente sólidas e nossa expectativa de que ele cumprirá a sua palavra se chama fé, a fé de confiar nele. Podemos esperar que Deus faça exatamente o que diz que fará. Quando nossas expectativas são baseadas na palavra de Deus, elas nunca deixarão de ser atendidas. E esse salmo é lindo demais, o Salmo 19, né, irmãos? Toda palavra mas esse salmo, eu acho ele lindo demais. A lei do Senhor é perfeita e restaura o bolso, a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao orgulhoso, ao simples. A lei do Senhor, a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Por quê? Nós temos um mestre que é manso e humilde de coração. A paciência que ninguém tem conosco, como falamos aqui domingo passado, Jesus tem. O cuidado que ninguém tem, ele tem.
O amor que ninguém tem, ele tem. O respeito que ninguém, ele tem. Mesmo sendo Deus. Vamos retornar ao texto? Filipenses 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Esse alegrem-se pode ser também regozijem-se no Senhor. E isso é mandamento para a igreja, tá? Isso é mandamento para o crente em Cristo. Quanto ao mais, alegrem-se no Senhor. Lembra Paulo com o Senhor sobre o espinho? Tira o espinho. Não. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. E Paulo tem a compreensão de uma coisa. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque eu te sustento. Eu te guardo com a destra da minha justiça. O que tu não faz, eu faço por você. Busque. Busque de forma intensa, intencional, verdadeira. Venha a mim pelas motivações corretas. Quanto ao mais, alegrem-se no Senhor. E Paulo diz, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É segurança para vocês. E sabe o que é interessante? Às vezes a gente pode ficar com uma percepção assim, caramba, eu vou ao culto todo domingo e parece que o evangelho não tem muitas novidades. Não tem mesmo não, irmãos. Não tem mesmo não. Não vem para o mercado das novidades, de uma atração diferente, porque isso não é evangelho. O evangelho é uma mensagem sobre um Cristo, sobre um Messias, sobre um Salvador. Jesus, que foi escolhido por Deus, nasceu de uma virgem para nos salvar. Não tem novidade mesmo, não. A novidade é novidade de vida. É novidade de relacionamento. É novidade de transformação. Não é novidade de mensagem. É novidade de metanoia. Uma transformação de dentro para fora. É uma renovação de dias. É uma mudança da disposição. É uma mudança das expectativas, da confiança. E esse é o intuito que o Senhor nos reúne, irmão. Sabe por quê? Nós somos ligeiros, rápidos, inclinados a nos afastarmos do Senhor. A nos afastarmos da sua vontade, da sua palavra. Isso é amor, isso é graça. Culto é graça. O Deus que vem no culto falar à igreja, isso é graça, é pura graça. É aquele pai que não desiste. Não tem quando às vezes a gente desiste de um filho, a gente fala, não aguento mais. Não dá. Ele não. Ele só é santo, tá? Ele é justo. Ele não é qualquer pai. Ele não é qualquer senhor. Não é de qualquer maneira. Mas ele é esse pai. Os dele, ele é esse pai. Zeloso, que guarda, fiel. E agora ele diz, cuidado com os cães. Esse cuidado também pode ser guardai-vos. E quando a gente pensa cães hoje na nossa sociedade, a gente lembra do nosso pet. O nosso cachorrinho, né, em casa, bonitinho, né? Seja ele vira-lata ou de raça. Os cães naquela época não eram assim. Os cães naquela época eram animais selvagens. Não tinha esse negócio de domesticar um cão em casa. Lembra o fim de Jezabel? Era assim. As pessoas, não tem quando a gente encontra um cão nervoso aí na rua? Eram todos naquela época, eram nervosos, bem nervosos. E olha a palavra que Paulo usa para poder falar sobre aqueles que têm aparência de piedade, mas não são. Daqueles que dizem ser uma coisa, mas na verdade, no fundo, são outras coisas. E sabe o que ele está falando? Se guarde deles. E para os nossos tempos, não ouça mensagem no celular, não conversem, não sejam discipulados, não vejam conteúdos deles. Guardai-vos, guarde o seu coração disso, daquilo que tem aparência de evangelho, mas não é evangelho. Cuidado com os maus obreiros e a falsa circuncisão.
Cuidado com aqueles que estão levantados dizendo estar em nome de Cristo. A vida deles deve compactuar com a mensagem que eles pregam. Não pode haver uma dissonância. Não adianta a gente vir aqui pregar uma coisa e a nossa vida está transparecendo outra. E Paulo está falando, se guardem deles. Irmãos, enquanto eu meditava nesse texto, é muito interessante, né? Porque é muito assim. A pessoa chega, pastor, isso aqui é um copo, né? Um copo. E tá com o quê? Tá com água. Não é copo com água, não. Não é copo com água. Aqui, tá aqui o copo com água. Ah, eu acho que isso não é copo com água, não. Não, é sim, é um copo com água. Tem uma hora, irmãos, que você não tem mais o que fazer. Ah, isso aqui não é um copo com água? Para mim é. Eu não vou mudar a minha convicção. Porque isso aqui eu estou vendo, é um copo com água. Mas para você não é. E muitas vezes é isso que acontece quando a palavra de Deus é pregada. Sabe, a sensação que eu tenho, até inclusive às vezes no pastoreio, é como se nós anunciássemos, e a pessoa insiste que isso não é a palavra de Deus, que isso não é a vontade de Deus. E é o que a gente pode fazer? Vamos orar. Irmão, Senhor, abra um entendimento para se compreender que isso é um copo com água. Porque está aqui na nossa frente, irmãos, isso aqui é um copo com água ou não é um copo com água? Não é? É um copo com água. E ele diz, cuidado com a falsa circuncisão. Por quê? A liderança falava que eles precisavam circuncidar o prepúcio, né? Porque uma criança nascida dentro de Israel, ou que vinha algum gentio e se tornava, né, assumia a fé de Israel, a fé dos judeus em Deus, eles tinham que ser circuncidados. Era fazer uma circuncisão, cortar o prepúcio ao 8º dia. E Paulo está falando, se os judeus, mesmo convertidos ao cristianismo, quiserem se circuncidar, para eles está ok. Mas vocês, gentios, não precisam se circuncidar. Porque não é mais obras, é graça. E esse é o peso que muitas vezes a religiosidade nos traz. Eles trazem o peso do pecado, eles pregam sobre pecado. Isso é bacana, porque tem que pregar sobre pecado. Mas aí quando chega o peso, começa, ó irmã, você precisa agora trazer uma oferta para começar, né, a se libertar disso. Ó, você tem que ficar 4 dias da semana servindo aqui dentro da igreja. Ó, você precisa fazer aquilo. Ó, a senhora precisa fazer aquilo. Ó, você, meu irmão, aí atrás, você precisa agora fazer. E começa o peso, sabe? O peso ao qual Jesus removeu, começa o peso da religiosidade. O peso da falsa circuncisão. A pregação daquilo que não é evangelho. Jesus nos chamou uma liberdade, irmão. Não uma libertinagem, mas ele nos chamou a liberdade. A liberdade. Nós já não estamos mais debaixo do jugo dos homens. Nós estamos debaixo do jugo de Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele diz, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Olha a pregação dele para a igreja de Filipos. Nós nos gloriamos naquilo que Jesus fez na cruz por nós. A nossa alegria não é o que nós fazemos, é o que ele fez. A nossa alegria é poder participar. E por que nós somos a verdadeira circuncisão? Porque os verdadeiros descendentes de Abraão não descendem por carne, descendem por fé. Por isso que ele escreve. E hoje, se o apóstolo tivesse aqui, ele falaria, vocês que creem em Cristo, vocês são a verdadeira circuncisão. Sabe por quê? Deus, ele nunca foi um entendimento dele, uma marca de uma identidade nacional de Israel, um corte no prepúcio. Não é à toa que lá no Antigo Testamento, através dos profetas, o Senhor denunciou. Vocês são de coração incircunciso. Vocês são de dura cerviz. Vocês têm um coração endurecido. A verdadeira circuncisão aponta para o caráter de Cristo, aponta para a justiça de Cristo. A verdadeira circuncisão é viver como Jesus viveu, é praticar as obras de Cristo.
é ser semelhante ao Senhor. Isso começa, é a gente com o Senhor. O Senhor não está preocupado com aparências, não, irmãos. O nosso Deus não fica nos exigindo tudo isso que essa sociedade hipócrita nos exige. Com o Senhor é bem diferente. Ele quer nos transformar para o nosso bem, para o nosso cuidado, para o nosso bem-estar. Ele quer transformar a nossa família, é para isso. E nós precisamos, como bons cristãos, nos dedicarmos sim à igreja local, aos irmãos, mas nos dedicarmos ao nosso lar também. Porque às vezes a gente pega as nossas agendas, é a igreja, e é reunião de não sei o quê, e é encontro de não sei o quê, e é não sei o quê, e estamos 5, 6 dias dentro da igreja. E aí a gente fica, não, mas isso é maravilhoso. Irmãos, tu está dentro de um endereço. Está dentro da igreja é outra coisa. Estou dentro da igreja 6 dias da semana. Aí meu irmão me liga, Rafael, não vou atender, não quer problema. Ai, Mateus está querendo, não, vou não. Que loucura, irmãos! Que loucura! Não, mas eu estou 6 dias na igreja. Eu não tenho que atender ninguém mesmo, não, porque eu estou 6 dias dentro da igreja. Verdadeira igreja é nós estarmos conectados em unidade e em amor. É a gente saber que quando um gritar, o grito dele é meu grito, o riso dele é o meu riso, a dor dele é a minha dor, o choro dele é o meu choro, a necessidade dele é a minha necessidade. Isso é verdadeira igreja. É cuidado com quem precisa, cuidando uns dos outros. E nós que adoramos a Deus no Espírito, e Paulo está ensinando aqui, aquela adoração do templo, do sacrifício, acabou. Aboliu. Hoje o templo é o cristão, somos nós. E o nosso sacrifício é a nossa vida. Mas deve ser santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque nós estamos vivos. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Aí Paulo falando de quem ele era. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí agora ele vai trazer os pontos por quê. Fui circuncidado no 8º dia, como a lei me dizia. Minha família fez. Sou da linhagem de Israel. Não sou um gentio convertido. Eu descendo a descendência de carne, de Abraão. E aí ele continua. Da tribo de Benjamim. Lembra? Benjamim? O filho mais novo. O filho da mulher mais amada. A região que Benjamim recebeu por herança veio a se tornar Jerusalém, e entre os judeus, isso era tipo assim, pô, eu sou da tribo de Benjamim, não tem essa? Até da onde? Eu sou de tal lugar, né? Eu sou da onde? Lá no Rio. Até da Baixada não serve, não. Não, eu sou do Leblon, eu sou do não sei o quê, eu moro não sei o quê, né? E ele falando sobre isso. Hebreu de hebreus. Sabe o que Paulo diz? O idioma mais comum naquela época de ser falado era o grego e o aramaico. Mas Paulo falava hebraico. Paulo foi da escola de Gamaliel. E aqui ele está trazendo uma porção de pontos aos quais ele poderia se gloriar. Dentro de Israel ele poderia ser um bambambam, como ele era. Quanto à lei, eu era fariseu. E os fariseus não eram apenas um partido religioso, eram também um partido político. E naquela época, os fariseus, eles eram conhecedores, eram conhecidos como zelosos da palavra de Deus, que buscavam a pureza, a santificação. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, Paulo achava que estava fazendo a vontade de Deus, matando cristão, perseguindo cristãos. Eu estou dentro da vontade de Deus. Quanto à justiça que está na lei, irrepreensível. Isso não está dizendo que ele não pecava. Está dizendo que ele cumpria. Dentro de Israel não tinha ninguém que poderia apontar um pecado público de Paulo. E aí, irmãos, só para a gente poder pensar e avançar, para poder começar a encerrar. Paulo, ele tinha alta posição religiosa,
alta posição social. Não é à toa que Paulo tinha cidadania romana. Paulo era de família rica, influente, tinha todas as posições do mundo. E tá gente que nem uns loucos atrás dessas posições. Sabe o que isso acontece conosco? Nos frustra, nos adoece. E aí, quanto mais a gente cresce em posição na terra, de repente a gente está diminuindo em conhecimento de Deus, em ser conhecido e achado nele. E aí, o que mais importa? Quais são as verdadeiras expectativas que nós devemos estar doados? Irmãos, não estou dizendo que a gente não possa buscar as coisas corretas aqui, não. Buscar um planejamento, buscar melhorar a nossa qualidade de vida. Mas por que às vezes a gente está tão preocupado com as posições aqui desta vida? De estar perto daqueles que nada são. Pelo contrário, são mentirosos, interesseiros. Não tem nenhum tipo de preocupação e zelo conosco. Não nutre nenhum tipo de sentimento. E está o mundo aí se arranhando para buscar as posições, para buscar as condições. E aí vamos para o texto para a gente poder começar a encerrar. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele fez questão de falar. Hoje a minha expectativa é outra. Hoje eu tenho um novo Senhor e só um Senhor. Hoje meu Senhor não é mais o sinédrio, não é mais a liderança, não. Não é mais as expectativas da minha família. Porque a gente sabe que tem registros históricos que diz que a família dele o rejeitou, ficou completamente decepcionada pelo movimento que ele fez a favor dos cristãos e como um verdadeiro fiel seguidor de Cristo. E ele estava disposto, irmãos, a abrir mão do que tivesse que abrir. Mas eu me pergunto, mas calma aí, ele perdeu o amor? Claro que não. Ele fala lá em Romanos que se ele pudesse trocar a salvação dele pela salvação do povo dele, ele trocaria. Só não lembro qual é o capítulo de Romanos. Que ele diz que ele chora, que ele tem profunda tristeza ao olhar o povo dele rebelde, com o coração endurecido. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo. De repente, tem versões aí que está esterco, tem versões que esteja estrume. Eu considerei isso como lixo para poder ganhar a Cristo. A posição, os prestígios que eu tinha. Isso para mim já perdeu todo o valor. Eu quero é ganhar Jesus. Eu quero é ser conhecido do meu amado. Eu quero é conhecer o meu amado. O que me importa aqui nesta vida é Jesus. É Jesus. Meu alvo, meus objetivos são o céu. E a vida do apóstolo mostrou isso, irmãos. Lembra como que ele encerra 2 Timóteo, sabendo que estava chegando o momento da morte dele? Timóteo, todos me abandonaram. Aí ele vai lá e bota uma vírgula. Menos o meu Senhor Jesus Cristo. Fechou boca de leão e calou seguidores e perseguidores e assassinos. E agora eu sinto que eu estou sendo entregue como uma oferta de libação. Os meus dias estão chegando, sabe? Mas a minha vida está sendo derramada no altar do sacrifício. E ele encoraja Timóteo. Ele escreve uma carta para Timóteo, 2 Timóteo, dizendo, Timóteo, tem um novo ânimo, levante, homem. Ó, eu sofri, mas sofre por amor a Cristo. Vai, Timóteo, vai, Timóteo, vai, Timóteo. E ser achado nele. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, confiar na pessoa e na obra de Jesus. A justiça que procede de Deus baseada na fé.
O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. E aí ele vem encerrando. Tomar parte nos seus sofrimentos. O que pode ser participar de seus sofrimentos. Ter comunhão nos seus sofrimentos. E me tornar como ele na sua morte. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe qual era o desejo de Paulo? Paulo não queria vida fácil, não, irmãos. Paulo não estava aqui buscando conforto, não. Paulo queria agradar ao Senhor. Ele disse que aprendeu a encontrar contentamento em todas as situações. Na perseguição eu estava alegre. Na não perseguição eu estava alegre. No dia do frio eu estava alegre. No dia do calor eu também estava alegre. No dia que eu tinha um pratinho de comida eu estava alegre. No dia que eu não tinha eu estava alegre no Senhor. No dia que eu tinha recurso eu estava alegre. No dia que eu não tinha eu também estava alegre no Senhor. Paulo foi guardado de levar a mordida da víbora? Paulo foi guardado do poder do veneno da víbora? Sim. Dentro do processo. Paulo foi impedido de navegar com aqueles homens nos naufrágios? Paulo foi guardado nos naufrágios? Por quê? Paulo estava guardado no Senhor, irmãos. Nós estamos guardados no Senhor. Quem define a nossa vida e os nossos dias não são as coisas desta terra. A nossa confiança não deve estar depositada naquilo que é daqui. Não pode, não deve. Sabe por que vai repetindo para nós encerrarmos? Sabe por que as nossas vidas estão frustradas? Está uma confusão a nossa emoção, os nossos pensamentos, por causa das nossas expectativas. Está tudo depositado no lugar errado. Nós estamos vivendo, nos movendo e existindo por aquilo ao qual nós não deveríamos viver, nos mover e existir. Primeira Pedro 1,3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O termo grego para esperança na passagem significa uma expectativa ansiosa e confiante. Qual é a nossa expectativa ansiosa e confiante? Essa esperança do crente não é apenas viva, mas é vívida, é experimentável. Ao contrário da esperança vazia e morta desse mundo, essa viva esperança é energizante, vivaz e ativa na alma do crente. É expectante e contínua. Nossa esperança viva se origina de um Salvador vivo e ressurreto. A esperança viva de Pedro é Jesus Cristo. E qual é a minha? Qual é a sua? A esperança viva está ancorada no passado. Por quê? Jesus ressuscitou dos mortos. Ela continua no presente. Por quê? Jesus está vivo. E perdura para o futuro. Por quê? Jesus promete vida eterna e ressurreta. A esperança viva também nos permite viver sem desespero ao encontrarmos sofrimentos e provações na presente vida. Irmãos, quer um elixir para a alma? Quer um descanso para a alma? Jesus Cristo. Quer experimentar da paz que excede todo entendimento? Jesus Cristo. Quer dormir no meio da tempestade? Jesus Cristo. Quer tirar a ansiedade, o sufoco que está dominando a mente, a alma, o coração, os nossos dias? Corra para Jesus, irmãos. Se apropria nele. Lembra que Paulo disse, eu tenho o desejo de ser achado nele, de estar enxertado nele, de experimentar da vida dele, de experimentar do sobrenatural dele. Irmãos, quer sobrenatural? Corre para Cristo. Quer aquilo que é extraordinário? Corre para Cristo.
E a partir de agora, qual é a nossa viva esperança? Ou melhor, quem é a sua, a minha e a nossa viva esperança? A nossa viva esperança não é uma coisa, irmãos. Não é uma condição. Não é um salário. Não é uma reserva. A nossa viva esperança é Jesus. 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 Agora e para sempre. No grande dia do Senhor, quem não tiver com sua confiança e vida depositada em Cristo, acabaram as esperanças. Ah, mas eu tenho um negócio guardado, não tem como, não. Não. Ah, mas eu sou muito rico lá na terra, não tem como. Não. Ah, mas eu tenho muitas posições na terra. Não. Aqui é para o humilde. Aqui é para aquele que se prostrou no tempo apropriado. Vai ter um tempo que todos se prostrarão, mas será inapropriado para os que não creram. E a partir de hoje e agora, por quais expectativas viveremos, nos moveremos e existiremos? Como diz Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Povo de Deus, descendência de Deus, você pode se pôr de pé no teu lugar em nome de Jesus nesse momento?